O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Na paz do nosso Deus, Criador e Redentor. Na aula bíblica de hoje, estarei demonstrando a doutrina, evidentemente bíblica, da salvação. O que é a salvação? Por que Deus oferece salvação, redenção ao pecador? Precisamos ser salvos? Há alguém entre nós que não precisa da salvação? E a propósito, o Senhor Jesus Cristo, relatado na Bíblia como nosso Salvador, Redentor, salva-nos, afinal de contas, do quê? Do pecado ou da lei? Então, isso é um bem profundo, interessantíssimo, porque a Bíblia é assim, sempre interessantíssima. Então, amigo, também amiga, preparando aí rapidamente caderno e caneta para anotar daqui a pouco algumas passagens encontradas na Santa Bíblia alusivas a este tema, a salvação que Deus oferece ao pecador. Deus é o nosso bondoso Pai Celestial. Deus diz a mim, a você, enfim, a todo o povo que lê a Bíblia, o que está aqui neste livro, claro, a Bíblia elementar, em Isaías, capítulo 40, Isaías, capítulo 40, versículos 27 a 31. Isaías 40, 27 a 31, inicio a leitura. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor.
Até os jovens se cansam e se fatigam, eles tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ó Pai Celestial, de amor eternal, imploro com todo o meu ser, vem me fortificar e também consolar com o teu glorioso poder. Eu imploro com todo o meu ser, Pai, vem sempre me socorrer, com teu santo vigor eu serei vencedor e verei tua glória, Senhor. Dá-me graça dos céus de resistir ao tentador, que furioso está e tormento me dá neste mundo de lutas e dor. Eu imploro com todo o meu ser, Pai, vem sempre me socorrer, com teu santo vigor eu serei vencedor e verei tua glória, Senhor. Ó Pai, vem me dar forças para lutar, a fim de em tudo vencer. Acrescenta-me a fé e sustém-me de pé, revestindo-me do teu poder. Eu imploro com todo o meu ser, Pai, vem sempre me socorrer, com teu santo vigor eu serei vencedor e verei tua glória, Senhor. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais
Luz para o Mundo, de Milson Carvalho, Alvorada FM 97.9, Rialma, Goiás. Mateus capítulo 1, versículo 21. Se alguém não anotou, eu anotei, porque eu sei tudo isso de cor, mas faço questão de ter aqui um rascunho. Tenho aqui na mesa, do lado, ao lado da Bíblia, um pedaço de caderno, de papel, pedaço de caderno, que a folha faz parte do caderno, não? Pedaço de folha de papel do caderno, pedaço da folha, com as passagens anotadas. Então, se alguém anotou, menos eu anotei, óbvio, não? Mateus 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21, onde leio: ela dará à luz um filho, a quem lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, aqui se fala em salvação. Bom, não é a primeira passagem bíblica que fala sobre salvação, sobre Jesus Cristo como Salvador e o pecador precisando ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Sim, é claro que quem estuda a Bíblia, talvez não a fundo como eu, talvez até mais, sabe que Deus, o nosso Pai, é nosso Salvador. O Espírito Santo também, membro da Trindade, é nosso Salvador. Já os anjos não, nenhum anjo é Salvador nosso. Todos os anjos do céu, anjos bons, embora potentíssimos, não nos salvam. Então o Pai e o Espírito Santo salvam o pecador, obviamente, é o que está na Bíblia, por intermédio do Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. João 1, anote, faz parte da sala bíblica, se quer anotar. João capítulo 1, versículo 29. Apontando Cristo na beira do Jordão, a multidão que ali estava ouvindo, e muitos sendo por ele, não, João Batista batizados. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, referência a Jesus Cristo ali por perto, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Notou? Parabéns. Então, repetindo a leitura aqui do Mateus 1, 21, no prosseguimento, eu não citarei tantas vezes a passagem. Ela dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Claro que em hebraico, Yeshua. Jesus, adaptação linguística, linguagem ocidental, que vem do grego Jesus, antes do latim, do hebraico Yeshua, depois do grego Jesus, e finalmente do português, que vem do latim, Jesus. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, ou seja, Yeshua, Salvador, a quem, que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Já que aqui se fala em pecados, mesmo no singular, pecado, mais tranquilo aqui para mim, pecado, vem que eles são, porque uma afirmação sugere, não é obrigatório, porém sempre uma afirmação sugere uma inquirição, uma pergunta ou questionamento. A afirmação é: Jesus Cristo salva-me dos meus pecados. E o que é pecado? Eu preciso saber o que é pecado, para que eu me interesse de fato, de direito, pela minha salvação. Anote a próxima passagem sobre isso, anote a Bíblia, aula de Bíblia. Estamos na nossa escola bíblica dominical. A passagem é, anote, 1 João 3, versículo 4. Que alguém pensou lá, bom, pecado é adultério, pedofilia, pederastia, homossexualismo, como queira. Pecado é se embriagar, roubar, mentir, matar, estuprar e tal, idolatrar, sim, mentir, tudo isso é pecado. Porém, tudo isso é resumido na Bíblia, no conceito de pecado, 1 João 3, versículo 4, onde se diz: todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sim, óbvio, a lei, ou seja, é firme, eu não, a Bíblia, especificamente ao decálogo, aos 10 mandamentos. Claro que toda a Bíblia é, para assim dizer, na exceção, a lei do nosso Pai Celestial para a humanidade toda, para mim e para você, toda a Bíblia. Porém, há uma parte específica, cuja transgressão é especificamente, exatamente o pecado, intrinsecamente o pecado. Acabei de citar e ler.
1 João 3, versículo 4, repito: todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lembrando, embora brevemente, que tal passo bíblico foi escrito mais ou menos no ano 67, desculpe, 98, porque João escreveu o Apocalipse, lá pelo ano 96, claro, da nossa era, depois do Cristo. Escreveu as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, chamadas epístolas joaninas, lá pelo ano 98. E por último escreveu o Evangelho de João. O último não é Apocalipse, a ordem da encadernação não bate. O Evangelho de João lá pelo ano 100, da nossa era cristã, ano Domini, depois do Cristo. Então, João conjugou o verbo ser do presente do indicativo. O pecado é. Ele não disse foi, deixou de ser, já era. Não, será, futuro, não. Estava sendo presente do indicativo, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso foi escrito então no ano 98 depois do Cristo. Ou seja, o Cristo morreu, falando sepultado, claro, mas antes morreu, foi sepultado já morto, claro, no ano 31 da nossa era. No ano 31, temos provas na Bíblia e na história, os relatos. Então, 67 anos após a morte, claro, e também sepultamento, ressurreição no Cristo, o pecado continuava a ser a transgressão da lei, ou seja, do decálogo, qualquer parte bíblica, evidentemente, mas no caso, transgressão da lei, do decálogo, dos 10 mandamentos. Pecado é a transgressão da lei, continua sendo, porque o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para abolir o decálogo, para abolir sequer um dos 10 mandamentos, não, embora de modo tão indigno, profano, vil, blasfemo, ditos teólogos evangélicos, vários deles, dezenas, então que livros deles, relatam que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e aboliu a lei, e aboliu os 10 mandamentos, aboliu toda a lei. Mentira! Não crê nisso, servo do nosso Deus católico romano, serva do nosso Deus católica romana, não crê nisso, querido padre, querido ou querida catequista, querido ou querida professor ou professor de escola dominical, de alguma igreja protestante, crente, evangélico, pentecostal e tal, não crê. Pecado continua sendo a transgressão dos 10 mandamentos, blasfêmia horrenda e imperdoável, praticamente. Quando escrevem, tem que vários livros sobre isso, pregam em rádio, escola dominical, em templos evangélicos e tal, que o Senhor Jesus Cristo morreu e pela sua morte aboliu o decálogo, aboliu os 10 mandamentos, removendo-os, cravando-os na cruz. Mentira, é mentira, não crê nisso, pessoal maravilhoso que crê na Bíblia e não em pregadores falsos, heréticos, falaciosos. Pecado ainda é a transgressão do decálogo dos 10 mandamentos. Então, quando eu reconheço como pecador, quando eu digo eu, falo para Raimundo e todo mundo, você aí, amigo, amiga e tal, quando eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador, é porque antes eu terei reconhecido, e se necessário, para a salvação do pecador, que eu sou o transgressor dos 10 mandamentos. Ou pratico idolatria, ou tenho outros deuses, ou então adultério. Quando eu digo eu, não é que eu sou um adúltero, não é isso. Aqui eu não confesso pecados meus, não confesse a pessoa alguns seus pecados, confesse isso somente a Deus. Aqui nomenclatura, quer dizer, não é bem nomenclatura, desculpa, é ensinamento, não, claro, passa a ser, não, possa ser nomenclatura também, mas não é bem assim, tudo bem, é ensinamento, é didática, não, claro. Então o pecador reconhece a vigência, a validade do decálogo, parte moral específica, principal da lei do nosso Deus para toda a humanidade. Lembrando que Deus cobra obediência ao decálogo, aos 10 mandamentos, não apenas a membresia da minha igreja. Quando eu digo minha, não é propriedade, não sou dono dela, apenas o membro. A igreja adventista, essa igreja não tem dono, não tem um dono como tem donos, por exemplo, Deus e Amor. Não é crítica, é assim, universal do reino de Deus, mundial do poder de Deus, internacional da graça de Deus, cada bênção. Então a igreja que tem donos, então dezenas, se não milhares, não, no Brasil centenas, e mundo afora milhares.
Não é crítica, é assim. Igrejas que têm donos, cidadão que sai de uma igreja. Ali era pastor, apóstolo, bispo, apenas um membro comum. Ou uma mulher, também membro comum. Sai daquela igreja e abre uma igreja para si. Então, através de cartório, registra atas de fundação, estatutos e tal. Tudo que a lei exige. Não, no Brasil, 2 pessoas abrem uma igreja, apenas 2 pessoas. Pode ser 20, 30, mas uma não abre. Tem que ser ao menos, no mínimo, 2. Então a pessoa abre uma igreja e quando sai da denominação antiga, geralmente é assim, sai da denominação antiga, não é crítica, relatório, é assim. Então já carrega um monte de membros, né, como foi com, bom, deixa quieto, não, eu poderia citar aqui vários nomes, mas não é o caso. Aí eu já fico desviando um pouco, não muito, um pouco do assunto, voltando ao assunto, quer dizer, eu não fugi. Próxima passagem, anote. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, anote, olha de Bíblia. Romanos 3, versículo 23, o apóstolo Paulo deixou isso aqui assentado, que todos pecaram e destituídos estão da glória do nosso Deus, da glória de Deus. É que falar de está errado, tem que ser do, então fica do Deus. Agora falar do Deus fica estranho, é certo gramaticalmente, fica estranho, por isso que eu digo do nosso Deus, porque a pessoa não vai lá, exemplificando aqui na gramática, a pessoa não vai até aquele local para assistir um show de Roberto Carlos, esse é um show do, ou seja, do cantor Roberto Carlos, é assim, não é? Então, tudo bem, tranquilo. Então, Romanos 3, 23, porque não tão tranquilo, claro, mesmo assim eu prossigo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo deixou claro neste ponto bíblico que todos pecaram, então o verbo pecar conjugado no pretérito passado, não está dizendo que no tempo dele o povo não era pecador. Alguém pode pensar, pecaram, então já não pecam, pecam sim. Também Paulo não está ensinando nesse versículo, Romanos 3, 23, que para o futuro não haveria pecadores, há pecadores, e eu sou um deles, e Paulo, convirando daqui a pouco, se reconheceu como um deles, inclusive como um dos principais, praticando essa hipérbole, exagero, porque claro que Paulo não era o principal pecador, até no seu excesso de humildade clamou isso, não? Então, todos somos pecadores, não há principal pecador, pecando menos ou mais se existe, claro, mas todos são pecadores. Por um pecado a pessoa perde a salvação, por um pecado, se a pessoa morre naquele pecado, não diga morrendo naquele momento, também, claro, principalmente, por um pecado não confessado, sem arrependimento, sem abandono, sem perdão, a pessoa perde a mas um pecado só, e daí? Um pecado só, então, fez o Cristo padecer na cruz de Calvário? Sim, na verdade, Jesus Cristo morreu por causa do pecado do casal, lá não é da Adão e Eva, e claro, obviamente por tabela, futurística, morreu por mim e por você, porque na verdade, o pecado do casal Adão e Eva no Éden, não foi único, não foi apenas um pecado. Em breve, fica marcado para o próximo programa. Eu fiz isso aqui há alguns meses, repetirei um ensino bíblico, uma aula de Bíblia, demonstrando pela Bíblia, claro que o pecado de Adão e Eva no Éden, não foi meramente a ingestão da fruta proibida, não, foi a quebra do decálogo, dos 10 mandamentos, claro, óbvio, eu não comecei a explicar a Bíblia ontem, não estou começando agora, isso tinha mais de 52 anos, no rádio há mais de 38 anos, nessa bendita casa, Alvorada FM, Riama, Goiás, 97.9, há mais de 12 anos, sim, desde 19 de maio, lembrei de 2013, há pouco não lembrava bem o ano, que confuso entre 2013 e 2019, mas sim, 2013, então desde 19 de maio de 2013, estamos na Alvorada, desde que era M, e FM há alguns anos, Riama, Goiás, 97.9. Então é claro que por tanto tempo de aprofundamento na Bíblia, claro que eu sei que no jardim do Éden, Adão e Eva não tinham as tábuas de pedra nas quais Deus haveria escrito o decálogo. Isso foi feito muito após o êxodo do povo hebreu para a terra de Canaã, além do Rio Jordão e tal. Mas Adão e Eva conheceram via oral, Deus falou a eles, não escreveu, mas falou o decálogo, os 10 mandamentos.
Então, mostrarei pela Bíblia que quando Adão e Eva quando Adão e Eva ingeriram, calma, Deus Carvalho, discordância gramatical, fora. Quando Adão e Eva ingeriram no Éden da fruta proibida, quebraram o decálogo de uma vez, uma pancada só, os 10 mandamentos. Fique devendo isso, aguarde, para breve. Sim, próximo domingo, próximo programa. Então, mais uma passagem. Sim, todos pecaram, o tempo do Paulo pecava, ele era pecador e eu também, e quem nascer também será pecador. Poderá salvar-se, ser salvo por Deus ou perdido, se não aceitar a graça do nosso bondoso e eterno Pai Celestial. Mais uma passagem dentro do mesmo segmento, o que é o pecado e por que precisamos da salvação. Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Não estou para vez, Romanos 6, 23, então leio. Ainda Paulo dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Mas esse versículo não é encerrado aqui, prossegue. Porém, o dom gratuito do nosso Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então, neste ponto, Romanos 6, 23, Paulo esclarece que o pecado é uma terrível desgraça, inominável, mas dá esperança para ele, para mim, para você, só não para quem morreu perdido, aí já era, e quem é salvo, mas morreu, não precisa mais de esperança, porque não percebe mais essas coisas, morreu, não mais consciência, percepção das coisas, está garantido, que morreu salvo, claro. Então o pecado, transgressão da lei, e todos pecaram, e o salário do pecado é a morte, não a morte biológica, porque até o Cristo morreu na cruz, morte biológica, e não morreu por pecado algum dele, morreu pelos pecados da humanidade. Abel morreu salvo, não morreu em pecado, morreu salvo. Quando relata-se em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, referência à futura morte eterna, morte biológica, no lago de fogo, a segunda morte, conforme assim relata em tal nomenclatura, alguns versículos no Apocalipse. Mais uma passagem, anote. Então, não é tudo que está perdido, meu amigo. Salário do pecado é a morte, mas temos a vida eterna oferecida a nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É questão de aceitar a Deus, a Bíblia, a verdade, a lei do nosso Pai Celestial, aceitar a graça do nosso Deus. Mais uma passagem, anote. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Efésios 2, versículo 8 ao versículo 10. Anote, aula de Bíblia. Efésios capítulo 8, versículos 8 a 10. Não estou para bem, eu relato para ganhar tempo. A minha Bíblia está aberta aí em Mateus. Então, Efésios 2, 8 a 10, vai de cor. Porém, anote, aula de Bíblia. Efésios 2, 8 a 10, relato. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que alguém se glorie, que fomos preparados para boas obras. Então, as boas obras que eu evidentemente pratique, não me salvam. As boas obras sociais que algum kardecista pratica, não garantem reencarnação alguma, não garantem. Se não tem Jesus Cristo na vida, morre perdido. Mas sou kardecista, eu creio Allan Kardec, e daí? Problema seu, morre perdido. Allan Kardec, o francês lá de Lyon, cujo nome de batismo, na realidade, documentação era Hippolyte Léon Denis Rivel, pseudo Allan Kardec. Allan Kardec morreu perdido, nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nunca creu na Bíblia, então morreu perdido. Allan Kardec não cria que seres humanos são pecadores, cria em defeitos de caráter, e que tais defeitos não resolvidos na atual vida biológica podem ser, Allan Kardec, não eu, não a Bíblia, resolvidos em sucessivas reencarnações, na média de 444 e tal. Mentira! Não creia nisso, amigo, creia na Bíblia. A Bíblia é a cartilha da salvação para o pecador, cuja autoria vem do nosso Deus pelo Espírito Santo e profetas inspirados, cerca de 39 ou 40. Então, mais uma passagem, anote. Essa aqui é correta, Miqueias 6, versículo 7. Miqueias 6, 7, finalmente então, agora sim, leio. Ele aqui refere-se a Deus. Ele se agradará de milhares de carneiros, ou de miríades de azeite, miríades de azeite,
de ribeiros de azeite. Aqui vem o principal. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Principal parte pela qual notei este versículo é esta, Miqueias 6:7. Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Transgressão do que? Do decálogo, dos 10 mandamentos, ou de um deles, é o bastante. O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Então aqui Miqueias relata que é impossível que oferecimento de carneiros, bodes, animais, ribeiros de azeite e tal, paguem pela transgressão do pecador. Mesmo a morte de um anjo bom não salvaria uma formiga, quanto mais um ser humano pecador. Mesmo a morte de todos os anjos, nosso Deus, serafins, querubins, não garantiriam a salvação de uma borboleta, uma barata, quanto mais de seres humanos pecadores. Somente a morte do nosso Deus como Filho, porque não cremos em 3 deuses. A Bíblia não relata 3 deuses verdadeiros, falsos milhares, verdadeiros, então um só. Somos monoteístas, um só Deus, porém o nosso Deus é trino, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A divindade é única. O Pai possui divindade, o Filho a mesma divindade, o Espírito Santo a mesma divindade. Não há 3 divindades, portanto Deus trino, triuno, trindade. Nisso a Igreja Católica está corretíssima. A trindade existe. A igreja que não crê na trindade respeitos, porém discordo, refutos e desmintos. A trindade existe, isso é bíblico de capa a capa, mas não é um assunto para o momento. Então, claro, eu prossigo. O pecado da minha alma, Miqueias 6:7. É que eu não tenho errado, Miqueias 6:9, o 7, como relatei, você não estou corretamente, não? Miqueias 6:7. Que daria eu pelo pecado da minha alma? Então, este é um ponto impressionante. Aqui eu aprendo, claro, aprendo modo de dizer, porque eu aprendi isso quando eu tinha 19 anos de idade, faz muito tempo, já tenho uns 72. Eu aprendi há muito tempo que a minha alma é pecadora, é a minha alma que peca, e a minha alma é o meu cérebro, é o meu intelecto, é a minha razão, é a minha inteligência, ou falta de inteligência, não é? Quer ver, a pessoa peca com inteligência, mas está errado, é pecado. Enfim, o meu coração peca, o meu espírito peca, a minha alma peca, eu peco. Portanto, a minha alma é o meu cérebro, a minha alma é o meu sistema nervoso central, são meus neurônios. Demônios que neurônios pecam isso. A minha alma são os meus neurônios. Alguém sabe que temos neurônios em todo o corpo, na pele e tal, em todo o corpo, bilhões e bilhões de neurônios, fios de cabelos e tal. Porém, os principais neurônios, células nervosas, estão no cérebro, corte, enfim, em todo o cérebro. De nossa inteligência, o pensamento, memorização, o conhecimento das coisas. Conhecemos o bem, conhecemos o mal, devido às ações neuronais, sinapse, eletrização e tal, memorização, aprendizado. A mente é que aprende. O meu coração, músculo, bebedor de sangue, bombeia sangue, mas não aprendeu, não entrou numa escola de pulsação, não, natação, coisa assim, não. O cérebro que aprende. Eu pedi tocar violão em 14 dias, depois me aperfeiçoei um pouco mais. Eu não sou violonista completo, é o básico, mas o que eu sei, pouco, toco muito bem. Meu cérebro aprendeu a tocar violão. Meu cérebro utilizou as minhas mãos. A mão sinistra, seja canhota, esquerda, eu não sou canhoto. A mão esquerda, que o nome correto é sinistra, esquerda. Estou apertando as cordas no braço do violão, fazendo pensando ou não, os dedos e tal. E a mão direita dedilhando, toco com as unhas. Eu tenho as unhas da mão direita um pouco mais compridas ou menos curtas, porque eu toco violão corda ordinário, as 3 cordas de baixo, não. O estilo assim, suave e clássico. Quem me ouve tocando violão, pensa que estou tocando um órgão, e não vê. Quando vê, pensei que havia um teclado junto ao órgão, é só o violão. Eu desenvolvi um estilo próprio, mas não é o assunto, tudo bem, faz parte. É o cérebro então que peca, a minha alma é o cérebro, ser nervoso central, e isso morre, porque o salário do pecado é morte. Tanto que a Bíblia diz, anote, que a alma morre por causa do pecado. Então a alma não é imortal, imortal somente o nosso Deus. Romanos 1:23, 1 Timóteo 1:17, 1 Timóteo 6:16, somente Deus é imortal, somente Deus possui imortalidade. Portanto, Deus chama o homem, a humanidade em geral, de mortal. Mortais, somos mortais, anote, faz parte dessa aula de Bíblia, que está no pecado é morte. É bom saber que a alma que morre. Então a alma
não é imortal, é mortal, porque a alma é a pessoa, a alma é meu cérebro. Eu, como um ser humano completo, cabeça, tronco e membro, sou uma alma, sou alma, mas eu tenho alma, a minha alma é meu cérebro. O Cristo sabia que ele era alma como pessoa e que possui alma, tanto é que ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, angústia até a morte, a minha alma, para o nome possessivo. Ora, se eu digo, bom, eu ia falar na minha bicicleta, não procede, eu não tenho bicicleta, nunca tive bicicleta, velocípede, nada disso, mas tudo bem, eu tenho 2 celulares por causa da transmissão, um fica ali no tripé, então no caso está focando uma Bíblia, porque eu não estou aparecendo para ganhar tempo e tal, tranquilo, como é a hora de Bíblia e a rádio, não é preciso que a pessoa me veja, mas tudo bem, dá trabalho para que eu me foque na mesa, então tranquilo. Então quem está me assistindo pelo meu canal no YouTube, Apocalipse 666 de Mills Carvalho, que por rádio a pessoa apenas ouve, né? Não vê, então tudo bem, está vendo uma mesa e uma Bíblia aberta em cima da mesa, não vê o celular, porque o celular é que vê a Bíblia, o celular ali no tripé, está perto daqui, logo ali, focando a Bíblia pela câmera traseira. Então, e eu tenho aqui ao meu lado da mesa o outro celular, que é o retorno, porque aqui eu vejo que vai tudo bem com a internet e tal, pessoas me assistindo, não vejo o nome porque não dá tempo, tudo bem, tranquilo, pelo meu canal no YouTube. Eu não estou na Rádio Alvorada, Rabo Goiás, no meu estúdio aqui na residência, em séries, lá de cá do Rio das Almas, como disse. Calma, Deus Carvalho, lá de cá no Rio das Almas, lá de séries, onde resido. Aqui na residência eu tenho um estúdio, não é rádio, meia de som, computador, 2 celulares e tal, tripé, tudo bem aqui, é como se fosse rádio, mas é apenas para a internet, não? Facebook, não, YouTube, coisa assim. E eu prossigo. Então agora Tiago 5, versículo 20, isso. Pode anotar, de Bíblia. Tiago 5, versículo 20. Tiago 5, 20, aqui se diz: saiba que todo aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Salvará da morte uma alma. Ora, a alma que peca, que darei eu pelo pecado da minha alma? Então a alma precisa ser salva. O meu corpo todo tem que ser salvo, só que na verdade Deus não oferece salvação a todo o meu corpo, não, evidente, lógico, é banal não, elementar, desculpe, não é banal, isso é importantíssimo, nada de banalidade aqui, retiro, isso é importantíssimo, claro, mas é elementar, é básico, que Deus não oferece salvação a todo o meu corpo, não, Deus não oferece salvação às minhas mãos, porque as minhas mãos não pecam, as suas mãos, amigo, também amiga, não pecam, não têm inteligência, não sabem o que é o pecado, não querem fazer o mal. Deus não oferece salvação aos meus pés, porque os meus pés não pecam, nunca pecaram, jamais pecarão, meu nariz não peca, os órgãos sexuais do homem e mesmo também da mulher não pecam, e o adultério tem a ver com a mente. Até por isso disse, se quiser, não anote, porque eu não diria agora qual é a passagem, porque no meu assunto não anotei, talvez eu erre a passagem. Alguém se lembra que o Cristo disse: qualquer homem que olhar para a mulher com a intenção impura, no caso cobiça sexual, não é? Já adulterou com ela, a mulher também. Olha para o homem com a intenção de sexo, não fala, não dá cantar, mas deseja, sendo casado ou solteiro, então já cometeu o adultério no intuito, na intenção, no desejo, na cobiça, no pensamento, não é? Essa é a realidade. Então a única parte do nosso corpo que peca é isso, a nossa alma. A minha alma peca, a sua alma peca, é a mente, esse nervoso central. Mais uma passagem sobre isso, anote. Eu ia falar essa que antes, quase esqueci, agora lembrei, então anote. Ezequiel capítulo 18, versículos 4 e 20. Ezequiel capítulo 18, o versículo 4 e depois o versículo 20. Não de 4 a 20, apenas o 4 e também o 20. Quer dizer, o 4 e o 20, não apenas, esses dois. Apenas estes dois, claro. Ezequiel 18, versículo 4 e versículo 20. Anotou? Parabéns, tem um relato. Eu não estou lendo, estou relatando para ganhar tempo. Deus dizendo, por intermédio do profeta Ezequiel, seus escritos: todas as almas são minhas. Eu resumo os 2 versículos, são bem parecidos num só. Todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá.
E a alma é que peca, não é? Os joelhos não pecam, os pés não pecam, as mãos não pecam, os órgãos sexuais não pecam, os dentes não pecam, a língua não peca. Não. Língua não sabe que é língua, não sabe que existe. Então não peca. Não é verdade? Óbvio, elementar, básico, irrefutável, indesmentível. Então, alma que pecar, essa morrerá. O pai não pagará pelo filho, nem o filho pelo pai. Alma que pecar, esta morrerá. Alma, nessa passagem, Ezequiel, vem da palavra hebraica nefesh, que significa pessoa. Tanto é que alguma versão bíblica fala a pessoa que pecar, ou aquele que pecar, é a pessoa. Que a palavra hebraica nefesh refere-se à mente da pessoa, ou a pessoa completa. O homem, a mulher também, claro, pessoa completa. Ser humano vivo, perambulando para cá, para lá, lá e para cá, com cabeça, tronco e membros. Muito claro o assunto. Não sou eu, não é inteligência minha, conhecimento, mas isso é Bíblia. Não sou eu, é a Bíblia. Mas uma passagem, anote. Lucas 19, 1 a 10. É um relato impressionante do Zaqueu, um pecador, cobrador de impostos, parece um pessoal ali, não todo, mas um grupo ali em Brasília e tal. Anote. Lucas 19, 1 a 10. É um assunto um pouco extenso, mas lerei, dá tempo para que eu esteja lendo, citando e lendo as próximas passagens, tranquilo. Olhando aqui o relógio, tranquilo. Então anote. Lucas 19, de 1 a 10. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, já estou vendo isso aqui na minha Bíblia. Lucas 19, de 1 a 10, notou para vez, levando a sério mais uma aula de Bíblia, de Milson Carvalho, ele também me estuda aqui no Jardim Petrópolis, Séries, Goiás, para o Alvorada FM, Rama, Goiás, ali depois de Rio das Almas, 97.9, Lucas 19, de 1 a 10, inicia a leitura. Zaqueu, o cobrador de impostos, o taxade, né? Não tanto, mas quase, ou até mais. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, claro, a pé. Não havia Uber naquele tempo. Uma vez, Jesus Cristo pegou um Uber, parece que não teve que pagar, era um jumento, para entrar triunfalmente em Jerusalém. Já era a inauguração desse negócio de Uber, né? Uber jumento, Ubermento. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era Nelson Ned, de pequena estatura. Nelson Ned não está aqui, mas quase. Pequena estatura, similar. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Ele não tinha um drone, não é? Deve subir na figueira. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Que impressionante, que privilégio do Zaqueu, hein? Hoje me convém ficar em tua casa. O Cristo foi abelhudo, não? Penetra, maravilha, não? Eu gostaria de que ele hospedasse minha casa também. Bom, tudo bem, mas no nosso coração, ele se hospeda no nosso coração por intermédio do Espírito Santo. Que honra! Mas aqueles Zaqueus são mais honrados, não? Então, prosseguindo a leitura. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, a Jesus Cristo, lá na casa dele, do Zaqueu: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Quanto dá 4 vezes mais? Digamos se seria 10, 4 vezes mais, quer dizer, mais 40, dá 50, é isso. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação. Veio o quê? Hoje veio a salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão. Sim, ali o Cristo estava salvando Zaqueu, não pelo fato biológico, Zaqueu ser filho descendente de Abraão, não, parentesco com homem do nosso Deus e mulher, nosso Deus nunca garantiu salvação a pessoa alguma.
aqui o sentido é da fé, porque Abraão, pai da fé, espiritualmente falando, então, disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui está a essência da salvação ao pecador. Hoje veio salvação, naquele tempo, ao Zaqueu, numa cruz ao lado do Cristo, que também utilizou dessa redundância. Então o advérbio hoje em português, claro, em inglês today, e no caso aqui na Bíblia em grego semeron, é redundância, porque o Cristo usava redundância, até o Espírito Santo dizendo em Hebreus 3:7, redundância, porque isso não é pecado, não há problema, a solução. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É isso. Hoje veio a salvação nesta casa. E um malfeitor numa cruz ao lado do Cristo, enquanto seu colega de crimes na outra cruz zombava, vendo Cristo sacrificado pela humanidade, sabendo que aquele era um homem santo, puro e bom, e que não cometera crime, pecado algum, menos crime, não crime, porque ali nas cruzes não estavam 3 homens sendo pregados, que já estavam sendo, né? Desculpe, já estavam sendo, calma, Deus, já estavam pregados, como estavam sendo? Já estavam pregados, o Cristo, a cruz do meio, 2 malfeitores dos lados esquerdo e direito, lado esquerdo e lado direito, 2 malfeitores. Enquanto um criticava, zombava do Cristo, aquele na outra cruz, então, ouviu o Espírito Santo, acudiu a voz da graça, sentiu o arrependimento toda a sua vida criminosa, então pediu ao Cristo, Lucas 23:42, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E aqui vem a redundância do Cristo, no versículo 43, Lucas 23:43, na tradução correta, ou corrige que a tradução errada, faça aqui a tradução correta, Lucas 23:43, o Cristo prometeu uma malfeitor arrependida. Em verdade a ti digo hoje, 2 pontos, serás comigo no paraíso. Não era o ontem havia sido uma quinta-feira, aquele dia, aquele hoje, aquele semerum, era uma sexta-feira, não era amanhã, porque amanhã viria e seria o próximo dia, 7 dias da semana, sábado, que ainda viria do pôr do sol em diante, como veio, era hoje, sim. Em verdade a te digo hoje, serás comigo no paraíso. Futuro, serás, e será mesmo, e será porque, desculpa a redundância, o advérbio mesmo, porque será já é suficiente, e será porque o Senhor Jesus Cristo voltará, Ele não nos esqueceu, não nos abandonou, ressuscitará aquele malfeitor salvo, então o ex-malfeitor, o outro aparentemente morreu perdido, não podemos ser taxativos, certeza, mas aparentemente sim, ao menos aquele foi salvo, e assim Zaqueu, e Paulo, e Adão e Eva, e Abel, e quantos pecadores como eu, como você. Mais uma passagem, anote, Efésios 1, versículo 7, é a penúltima, essa aula de Bíblia, Efésios 1, versículo 7, Efésios 1, 7, anotou para ver se eu leio, nele que no Cristo, temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Temos redenção pela morte do Cristo na cruz por nós pecadores. Última passagem, anote, 1 Timóteo 2, de 1 a 6, vem do apóstolo Paulo, já tenho aqui a Bíblia aberta nisso, anote, 1 Timóteo 2, versículos 1 a 6, 1 Timóteo 2, 1 a 6, onde leu, exorto, pois, ante tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então Cristo morreu na cruz para resgatar a toda a humanidade de todos, mas a maioria se perde porque o povo, essa grande parte do povo,
não aceita ser resgatado, prefere continuar no pecado e perder-se, candidato à segunda morte, lago de fogo, juízo final do milênio do Apocalipse 20. Então, o nosso pecado foi resgatado na cruz do Calvário. Compete a nós aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Não basta tê-lo como Salvador, e sim até principalmente como Senhor. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.